Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver assistindo. Esse é o nosso Pode Respeitar. No dia de hoje, eu estou me sentindo a pessoa mais amada do mundo, a pessoa vibrando aos olhos dela, que é filha de Oxum, um dos grandes amores da minha vida. Ela é pedagoga, ela é pesquisadora, ela é empreendedora. Ela é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci na minha vida. A mais inteligente, a mais bela, a mais especial. E aquela que transforma não só a minha vida, como a vida de muitas pessoas trans, travestis, de recortes interseccionais. Dona de um coração imenso, um coração de mãe. E eu chamo ela de mãe, pois ela é minha mãe. Eva Pires Pereira Amorim. Nossa, depois dessa apresentação, eu não tenho mais o que falar sobre mim. Vamos falar sobre outros assuntos. Imagina, a senhora é pedagoga, a senhora nasceu com o dom da tecnologia travesti, né? Pedagogias travestis, como a gente bem fala, né? Sim. E que bom estar aqui. Eu tô muito feliz de estar nesse momento, conversar com você, trocar, né? A gente circular esse axé, essas informações, falar um pouco de mim, um pouco da gente. Então, vai ser muito agradável. Papo de mãe e filha, né? Papo de mãe e filha. E vocês aí ficam acompanhando aí. Axé, mãe. A senhora nasceu num ambiente periférico, né? E, assim, já na infância você percebeu que não se encaixava nos estereótipos de gênero. O que você lembra dessa época que marcou o seu processo de crescer numa identidade dissidente? Olha, eu não entendia o termo trans. E não era um termo comum na minha época. É um termo que vem depois, né, quando eu já era um pouco mais adolescente. Mas eu nunca me encaixei na norma de gênero. Isso é fato. Então, você conversar com os meus familiares, com as pessoas que conviveram comigo quando eu era criança, era sempre a mesma história. Ah, é muito menininha, é muito afeminado. Eu acho que é uma coisa incomum pra gente. Então eu vim entender o que era ser trans e fugir dessa norma quando eu encontro na minha adolescência a primeira pessoa trans. Porque na televisão a gente não tinha acesso. Tudo aquilo que a gente tinha acesso na televisão era violento. Então, foi assassinada, foi isso, foi aquilo. Então, eu sempre me encontrei na palavra gay. Naquela época que todo mundo era gay, né? Só que mesmo dentro desse espectro, eu não seria aceita. Porque eu venho de um lar evangélico. Eu venho de uma religião onde as pessoas eram extremamente contra qualquer dissidência. Seja ela qual for, vamos dizer assim. Então eu vim escondendo isso por muitos anos. Escondi até quando não deu mais, né? Mas eu sempre eu roubava a roupa da minha tia pra usar, Clássico. sapato, batom. Aí minha tia chegava, eu saía correndo, escondia tudo. Eu sempre tentava me divertir no meio daquele caos que era a minha infância. A minha infância foi um caos. Um lar muito violento, muito agressivo. O meu genitor sempre foi uma pessoa muito dura comigo. Então, eu tentava puxar… A minha alegria era estudar, ir na escola. Sempre foi. Os meus irmãos foram um alívio pra mim, assim. Porque os meus irmãos, eles são até hoje pessoas muito amorosas, muito… amáveis comigo. E também o processo criativo, porque eu sempre escrevi, né? Então, desde criança, a escrita ela estava presente na minha vida. Então, quando eu queria fugir da realidade, eu ia pro canto escrever. Então, eu pegava cadernos, livros, escrevia. Mas descobrir-me trans vem depois dessa infância dolorida, depois desse processo difícil, de espiritualidade restrita. Foi bem mais pra frente. Me conta um pouquinho da Tati. Tati. A Tati, eu morava, né, na região periférica de Guarulhos. Então, aonde eu morava era uma região muito, 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 assim, pobre mesmo. E nós tínhamos ali na rua, né, quando nós nos mudamos pra lá, uma pessoa trans que morava naquela rua também, um pouco mais pra frente. E todos os dias de manhã ou de madrugada, essa pessoa sempre descia a rua ali, passava meio que escondendo-se das pessoas, porque, né, as pessoas comentavam. E eu tinha muito medo dela, porque o meu genitor falava assim: se você chegar perto daquele traveco, né, que é um termo pejorativo, ele vai te esfaquear. E aí eu ficava…
Ai, que medo, eu não vou chegar perto. Ficava com medo, então toda vez que eu via a Tati, eu saía correndo pra dentro de casa. Bom, um belo dia eu fui comprar pão na padaria e quem eu encontro no meio da rua? A própria. E aí ela me abordou assim, bem, de uma maneira bem legal, bem feliz, bem alegre. E eu fiquei encolhida assim, tipo, ai, agora eu acho que ela vai me esfaquear, eu acho que agora ela vai me matar, vai acontecer alguma coisa. E aí ela foi andando para e passo comigo na rua, e eu fui olhando assim, eu olhava disfarçadamente e virava o rosto, eu olhava e virava o rosto. Aí ela, Mona, vamos desacoendar, você é garota e tal. E eu assim, ai. E eu comecei a rir. O jeito que ela falava foi me descontraindo, né? Eu fui me soltando, fui conversando, fui perdendo o medo. E a gente desceu a rua, conversando. E aquilo eu olhei pra ela assim, eu falei, pela primeira vez passou pela minha cabeça, eu sou como ela. Olha. Tipo assim, eu quero ser como ela. Talvez não no estado de vida que ela vivia, porque por uma pessoa que vivia na prostituição, muito jovem, vivia sobre o drogadicídio, ali estava envolvida no meio, né, da adicção, do drogadicídio. Então era uma pessoa que estava sendo violentada, né, pela transfobia o tempo todo. Mas eu olhava a imagem, assim, a identidade dela dizia pra mim, é isso que eu sou, né? E aí foi a primeira vez que eu tive esse contato com uma pessoa trans, assim, de fato, né? Que andava na rua de cabeça erguida. Eu adorava que ela andava assim de cabeça erguida, ela não tinha vergonha de nada. E depois de um tempo, né? Depois de uns anos, assim, não muito tempo depois, uns 3 anos depois que eu a conheci, ela veio a falecer, vítima de transfobia também. E muito jovem, né? Ela devia ter no máximo uns 22, 23 anos. Então, mas ao mesmo tempo que foi triste, foi inspirador, assim, poder tocar nela, sabe? Ter acesso a isso. Eu sou porque você é. Eu sou porque você é. Foi exatamente isso que, na hora eu não pensei, mas depois eu refleti e falei: eu vejo alguém como eu próximo de mim, né, que anda de cabeça erguida na rua, mesmo sabendo, a gente sabia, né, das violências que ela sofria, das transfobias, mas mesmo assim ela tava ali sorrindo, feliz e mandava todo mundo ir para aquele lugar e não tava nem aí. E vivia. Eu sou porque você é, vem justamente da minha mãe de santo, Eva Pires, então dando os devidos créditos, né? A gente se reconhece, se vive uma nas outras. Sim, E isso conflui e amalga, né? Todas sim. nós. É. A senhora, aos 15 anos, saiu de casa, né? O que te levou a tomar essa decisão e como que foi reconstruir sua vida a partir de então? Então, como eu disse, eu sofri muitas violências físicas. Eu e minha mãe apanhávamos muito, éramos muito violentadas. E uma forma de eu conseguir estudar foi eu pedir para minha madrinha, né, minha tia madrinha, né, que morava aqui em São Paulo, me trazer para estudar em São Paulo, mas era uma forma de eu fugir. E aquilo foi se postergando, postergando, até que eu fugi mesmo. Falei, não quero mais, vou fugir mesmo e vou embora. E aí, com 15 anos, eu tava assim no auge da vontade de viver, mas ao mesmo tempo presa, sabe, por algemas do medo, da culpa. Então, tudo que eu fazia, eu sentia culpa do pecado, eu estou pecando. E eu falei, bom, se eu morar com a minha tia, talvez eu tome um rumo na minha vida, porque minha tia é uma evangélica e eu vou conseguir seguir a fé. Vim para São Paulo. Trabalhei muito, eu sempre trabalhei, desde os 13 anos eu trabalho. Comecei a trabalhar com ela, foi uma experiência muito transformadora, porque ali eu me vi sozinha também, eu morava sozinha, eu tinha que me virar, então eu tive que aprender a crescer, a amadurecer muitas coisas, mas também ao mesmo tempo violenta por conta da minha identidade. Mesmo que eu não apresentasse ali naquele momento ser uma pessoa trans, os meus trejeitos, né, a minha expressão de gênero sempre foi muito feminina. E isso me violentava também no ambiente da minha tia, porque minha tia era uma pessoa, né, uma pessoa muito cristã. E não só por ser cristã, porque eu conheço pessoas cristãs que são ótimas, excelentes, mas ela é uma reacionária, que eu gosto de dizer. E aí eu fui mais uma vez, né, encontrei a violência ali naquele ambiente e falei, bom, agora com 18 eu vou terminar meus estudos e vou cair no mundo, né? E eu acho que é importante também trazer, né? Quem vê a mãe de santo hoje não imagina o background dela. Como foi essa vivência na criação cristã? Que eu sei que você tem a senhora tem um passado ali muito conectado, né? Sim.
muito. Ó, desde criança, com 8 anos de idade, eu via espíritos. Só que no ambiente cristão, isso era tido como algo demoníaco. Então, quem via vultos, ouvia vozes, era sempre tido como alguém que estava possuído por um mal e que necessitava de libertação. Então eu não costumava falar isso para as pessoas, de que eu estava vendo alguma coisa, que eu via gente que morreu, eu ia no cemitério e via pessoas assim, vultos de pessoas, eu conseguia identificar. Então eu simplesmente chorava. Quando foi para enterrar minha avó foi um auê, porque eu só chorava, porque as pessoas pensavam, nossa, que triste, né? Tá chorando pela perda da avó, mas na realidade eu estava chorando mais por medo de estar naquele ambiente. E aí, com 8 anos de idade, eu tava saindo. Olha só, isso é muito doido, né? Eu tava saindo da igreja e olho assim pra frente, tô saindo da igreja com as minhas tias e olho assim, vejo uma mulher em pé, assim, perto de uma árvore, assim, encostada. E eu achei ela linda. Eu falei, que mulher linda. E aí eu cutuquei assim minha tia e falei, olha que mulher linda, né? Olhei pra outra, olha que mulher. E ninguém via aquela mulher. Que mulher? Você tá vendo coisas. E eu assim, não, gente, é uma mulher. E de repente sobe aquele cheiro de perfume à noite, assim. Aí todo mundo, nossa, que perfume gostoso. E aí uma tia minha falou assim: o perfume é uma árvore que chama Dama da Noite, que ela solta esse perfume algumas noites, a flor dela solta esse cheiro, né? E aí todo mundo ficou assim, eu assim, nossa, então aquela mulher, que será que ela é? E depois eu vim descobrir que era a Dama da Noite, a dona Pombogira, que me acompanha. E foi a primeira entidade que apareceu pra mim de fato, assim, né? E eu sempre fui muito espiritualizada. Por isso que eu falo que minha trajetória na igreja, eu não renego, eu não tenho algeriza desse momento, porque ali na igreja eu aprendi a ser espiritual. E no terreiro, como eu ensino para vocês, a gente tem que se ver espiritual para trabalhar com o espiritual. Se você se vê matéria, se você se vê carne, muito dificilmente você vai conseguir trabalhar a sua espiritualidade. Somos seres espirituais, né? Então, isso me ajudou a encontrar um rumo para aquela mediunidade aflorada que eu sempre tive. Eu nasci com isso. Quero deixar todo o meu amor e gratidão, não só à senhora, como à Dama da Noite também, que passou a me acompanhar a partir da nossa conexão, né? Sim. E falando um pouquinho de identidade, assim, quando que a senhora se entendeu de fato como mulher trans travesti? E como foi esse processo de identificação interior, de aceitação? Então, vamos voltar um passo da Tati. Quando eu vejo a Tati, ainda entendo que ela é uma pessoa trans e eu entendo que eu sou como ela, eu fiquei imaginando, se eu falar pra minha família que eu sou uma menina e não um menino, com 15 anos, na época que eu vi a Tati, eu tinha 14, com 14 anos de idade, como que vai ser? Se eu já sou expulsa de casa por, muitas das vezes, não querer ajudar o meu pai na oficina, e ele me deixa sem comer, ele me põe pra fora. Imagina se eu falar algo tão absurdo que eu não sou um menino, que eu sou uma menina. O que vai ser de mim? Então, ao mesmo tempo, a Tati, ela refletia também o meu futuro. Então eu tinha 14, na época que eu a conheci, ela devia ter uns 18, 19 por aí. Então eu ficava imaginando, daqui a alguns anos eu serei como ela, mas aí vendo o seu lado ruim, o lado que ela sofreu da transfobia. E eu disse assim, bom, então eu vou ficar quietinha, eu vou tentar me adequar à norma. Até porque também eu era influenciada pelo esse pensamento, né, ideológico, transfóbico que a gente vive, de que eu não seria aceita e não poderia ser assim. Eu nasci homem, eu tenho que morrer homem. E aí foi difícil, porque com 18 anos eu casei com uma mulher cis, né? Então eu fui casar na igreja, no papel. Porque eu falei, não, então se tem cura, como eu achava que tinha, então eu vou me curar com uma mulher. Se eu me deitar com uma mulher, se eu casar, se eu fizer um filho, talvez eu me cure. Tentei. Casei com 18 para 19 anos, muito jovem. Alguns meses depois, essa pessoa engravidou. E aí eu falei, bom, agora eu acho que eu melhoro. E aí a gente, naquele processo de gravidez, essa criança vem a falecer ali, quase para nascer, a gente achando que a criança estava bem, não estava. Foi um baque, foi uma tristeza. E aí aquilo começou a aflorar dentro de mim de novo. Eu tô tomando, o meu destino não é esse. Não é por aí.
E aí eu fui comecei a raciocinar. Bom, eu acho que eu estou fazendo algo errado, porque uma mulher está comigo achando, com uma expectativa sobre mim e eu não vou suprir essa expectativa. E eu também tô fazendo isso pra chamar a atenção dos meus pais, pra eles me amarem. E isso também não tá acontecendo. Porque, de fato, meu pai nunca ligou pra mim, mesmo eu casada. E aí eu me separei com 24 para 25 anos. Não, eu já tinha 25 na época, que foi em outubro. Eu me separei dela, né? A gente se separou, fomos viver vidas distintas. E aí que eu comecei a entender sobre a minha identidade. Aí eu comecei a aceitar. Foi aí que eu fui pra macumba. Foi aí que eu fui, né, começar a me descobrir, vestir roupas, entender a minha identidade e me relacionar com homens, fazer outras formas de afeto, aceitar, porque o mais difícil é a gente entender que somos pessoas normais, que nós não estamos fora da norma, nós não estamos fazendo algo errado, ser quem somos. E isso não entrava na minha cabeça. Eu achava que que eu estava doente e eu precisaria de uma cura, sabe? Então minha transição foi bem tardia. Eu fui fazer a minha transição com 28 anos, já era muito mais velha, né? E eu queria perguntar de uma pessoa muito especial pra mim, pra você, o Rômulo. Qual que é o papel dele na sua transição, na sua identidade, na sua transformação como Eva Pires Pereira Amorim? Rômulo, vulgo Rominho, de Odé. De Odé. O quero, O Arolê. quero ler. Seu Rominho, a gente se conheceu. Eu tinha 2 anos recém-separada. Então eu estava naquele momento de experienciar outros relacionamentos. Então eu comecei a me relacionar com outros homens e tal. E aí ele me conheceu, a gente foi algo muito mágico, porque a gente se encontrou e foi um reencontro mesmo. Parecia que eu já conhecia ele. E é engraçado, todo mundo ri. Porque eu falo assim, eu nunca gostei de homens novos. E quando eu conheci seu Rominho, ele tinha 20 anos. Um twink. Não, ele tinha acabado de fazer 20 anos. Ele tava de 19 para 20, assim. Eu acho que ele fez aniversário em julho, a gente se conheceu em agosto. E ele tinha aquela cara twink mesmo, assim. Nossa, mas pensa, né? Magrinho, cara sem barba. E eu olhava assim na aula de dança. Eu fui dar uma aula de dança em um lugar que eu nunca tinha ido, lá perto de Itaquá. E aí eu dava aula de zumba e fui convidada, dei aula de zumba e tá aquele menino lá dançando comigo. E no final ele pede uma foto. Jura? Pedi uma foto porque eu dei um presente pra ele, porque eu sempre levava presente pras pessoas que dançavam mais, que ficavam mais na aula. Dei uma pulseirinha pra ele, ele tirou a foto, dei o WhatsApp pra ele mandar a foto. E aí ele começou. Oxóssi, né? Conversar. Ali, ó, só no papinho. E aí a gente foi se conhecendo. E foi bem legal que, assim, eu vou contar só o primeiro dia. O primeiro dia que a gente se encontrou, e a gente assistiu um filme e a gente acabou indo comer. E não assistimos o filme, porque a gente ficou das 8 da noite, das 8 ou 7 por aí, até meia-noite conversando. A gente perdeu a noção do tempo. Era pra gente comer um lanche e entrar na sala de cinema, a gente não foi, a gente perdeu o filme. Quando olhamos no relógio, era meia-noite, ele tinha que ir embora, porque o trem ia parar. E ele sai correndo, eu tenho que ir embora, que eu moro em Itaquá. E a gente tava no Tatuapé. E aí, daquele dia em diante, a gente não se desgrudou mais. Porque ele conversava, ele falava sobre a história dele, sobre a vida dele, sobre o que ele fazia. Aquilo me encantava. E eu falei, pela primeira vez, eu, uma tiazinha, vou ficar com Twink. É Twink que fala? Sim. Eu sou das antigas, eu nem sei. É Twink. E aí foi o que aconteceu. Estamos aí há 8 anos. E ele me conheceu antes da transição. Então esse processo eu vivenciei com ele. E foi uma transição minha, dele, de todo mundo. Porque o Rominho, ele se entendia como um homem gay. A partir do momento que eu chego pra ele e digo… Eu sou uma mulher, o que você vai fazer sobre isso? Eu acho que é melhor a gente se divorciar. Porque você vai querer… Eu quero que você seja feliz, eu te amo. Eu quero que você fique com alguém que você se goste, né? Se identifique. Aí ele entra numa pira, assim, uma coisa… Eu acho que eu gosto de você, mesmo que você seja mulher. Não sei o que tá acontecendo. Aí ele foi buscar sobre si e transicionou também. Aí entendeu-se bissexual. Um beijo pro pai Rominho, te amo beijo. muito. Meu pai de Odé, esse homem que é uma referência pra mim, muito de cura também, de um referencial de masculinidade muito positivo e de muito amor. É uma honra poder ter um pai pra chamar de meu. Um beijo pro meu pai carnal também, o Luiz Antônio, que eu tenho muito orgulho dele.
E tenho a honra de ter dois pais, né? Uma Sim. travesti muito mimada, né? E você vê que ele só entende pombagira porque os homens têm uma dificuldade com pombagira, né? Sim. Ele só entende pombagira nesse lugar da masculinidade saudável, Sim. né? Então, é isso. Um beijo, Rominho. Um beijo, Rominha. A gente te ama muito, 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 muito. E olhando assim pra trás, o que da Eva daquela época ainda permanece em ti? Tanto dores e feridas quanto traços de força e de sobrevivência. Ah, eu não posso negar a minha infância, eu não posso negar a minha vida anterior à Eva. Eu acho que é um erro a gente tentar negar-se, porque eu me construí enquanto criança, eu me construí enquanto adolescente, enquanto uma jovem adulta. Quem eu vivia antes continua viva hoje, só que num outro lugar. Então eu acho que eu nunca me apeguei a essa história. Eu sei que algumas pessoas trans talvez tenham essa dificuldade. Eu nunca tive vergonha do meu passado, de vivenciar o meu passado nesse lugar de aprendizado. Claro que a gente não precisa atrelar, né, o nosso passado apenas à nossa identidade. Mas os aprendizados que eu tive quanto criança foram muito intensos. Eu tive uma infância muito intensa, uma adolescência muito intensa. E eu sempre fui muito madura. Então não tem como desassociar a Eva, né, daquela criança que nasceu menino, que foi lido como um menino. Mas o que eu mais gosto de ter em mim é o fato de eu sempre ter solução para as coisas. Eu acho que eu consigo solucionar todos os problemas. Eu falo que eu sou solucionadora de problemas. Porque eu vivenciei muitos problemas. Minha vida ela foi caos. Mas como o caos antecede a ordem e vice-versa, então eu acho que faz parte de mim. Eu acho que. Eu acho não, eu tenho muito orgulho disso, do meu passado. A senhora falando disso me lembra justamente do seu Odu de Nascimento, né? Que fala sobre a resiliência diante das adversidades e como os traumas te moldaram para ser essa pessoa que é hoje, né? Apesar das marcas do passado. Sim, porque ser 9, né? Ser esse Odu tão desafiador. Fala exatamente sobre isso. E Odu, pra quem não sabe, pros Yorubás, o Odu fala sobre destino, né? Cada pessoa tem o seu destino ao vir ao mundo. O seu Ori escolhe algo pra você vir fazer no mundo. E o seu Odu, ele representa o caminho que você vai seguir. Com suas dificuldades, com suas belezas, com suas tristezas. E isso é muito fato. Eu sou a pessoa moldada no fogo da dor. As minhas maiores mudanças, as minhas maiores transformações foram na dor. E não vou romantizar isso, mas por isso que eu digo que eu não tenho vergonha do meu passado. Eu aprendi a amar quem eu era, amar quem eu sou, através da dor. Hoje, talvez porque o Odu também ele vai mudando ao longo da vida, aquilo vai se transformando. Hoje eu não preciso mais apenas da dor para me moldar. Hoje eu consigo aprender com afeto, com respeito, com carinho, com a convivência com pessoas que me amam, né? Estar em família com vocês me transforma. Então, isso não precisa ser doloroso. A vida toda eu tenho que chorar para aprender. Não, eu posso sorrir e aprender, ué. Né? Total, mãe. A senhora busca dignidade não só para ti, mas como para outras pessoas, independente do recorte social, né? E como a senhora enxerga essa solidariedade trans e como isso se concretiza na sua vida? Eu entendo que nossa comunidade só existe, estamos aqui porque antes de nós, outras pessoas deram a cara a tapa, deram seu nome em praça pública para que nós pudéssemos estar aqui. Nada, nada, nada no mundo é feito sozinho. O nosso desafio no mundo, o principal desafio da humanidade no mundo, pela nossa filosofia africana, indígena, é aprendermos a ser seres coletivos. Isso é muito importante. Ser egoísta é muito fácil. É algo natural da gente. Autopreservação, pensar primeiro em mim. Mas se a gente não aprende a coletivizar as nossas vivências, a gente vai ficar parado. A gente não se movimenta. Aquela famosa máxima, sozinho eu vou até aqui, e com outras pessoas eu vou mais longe.
Então, a nossa comunidade, principalmente atualmente, tem entendido mais sobre a importância de se politizar, a importância de se reagrupar, de se unir. E eu pelo menos percebo, na minha época, falar sobre esse tema era algo pecaminoso, quase criminoso ali. Hoje em dia a gente já se protege. Então, uma pessoa trans sofreu uma violência, não pôde entrar no banheiro, há aquela movimentação, as pessoas se solidarizando e a gente ali falando, a gente consegue se proteger e também conscientizar. Então, é muito importante isso, que nós pensemos como seres coletivos e não individuais. Individuais a gente vai padecer. Temos que nos coletivizar. Isso é muito importante. Eu fico sem palavras com a senhora, mãe. Eu fico muito encantada de te ouvir falar, assim. E eu fico muito feliz e honrada de que a senhora agora cria conteúdos, né? É uma profissional, criadora de conteúdo que traz não só suas vivências, como conhecimentos iorubanos. É assim que fala, iorubanos? Sim. Perfeito. Aconselhamentos, didáticas. E como se dá essa importância para você a nível pessoal de não só contar, mas como as pessoas ouvirem a sua vivência, especialmente nos recortes que a senhora vive? Meu maior sonho era ser educadora. Pronto. Eu queria educar. Eu queria trazer as pessoas porque eu entendi que eu era criança e eu monto uma biblioteca na escola pública da cidade do bairro. E quando eu começo a ler, a minha mente se abre. Eu lembro que uma vez o meu pai foi me bater e eu disse assim: existe Estatuto da Criança e do Adolescente. Né, eu tinha recém acabado de fazer o ECA, né, e aquele livro chegou nas minhas mãos, eu já era uma adolescentezinha rebelde, e eu abri o livro e falei: olha aqui, ó, você não pode me agredir dessa forma, porque a agressão que ele tinha era agressão sanguinária, né, de me deixar quebrar tudo, né, eu tenho marcas até hoje. Quando eu fiz aquilo, que eu enfrentei o meu pai usando o conhecimento, eu fiz: nossa, eu preciso ler mais livros. Eu preciso aprender mais, eu preciso ter mais conhecimento. Então, o meu sonho sempre foi ser professora, foi sempre educar. Mas com as circunstâncias da vida, a gente fala assim: deixa os sonhos em segundo plano e vamos encher a nossa barriga porque a gente tem fome. Então, eu fui me formar agora, com 35 anos, né? E falar sobre a nossa vivência é para além de se expor. Porque a internet, eu sei que muita gente está em busca de likes, de views, mas eu não crio conteúdo para isso. Eu crio conteúdo para mostrar a nossa vivência, fazer o nosso axé ser visto, não num lugar de tudo igual. Eu sou contra essa ideia de casa de axé tudo igual, todo mundo é assim. Não, a gente pode fazer diferente. Por que não se coletivizar, né? Se aquilombar e trazer para nós o melhor do que a gente pode ser. Não, se eu sou uma pessoa de confusão, eu fico lá fora. Aqui dentro eu vou ser uma pessoa melhor. Então, essa é a ideia, levar para as pessoas um diferencial. Não querendo me colocar num lugar melhor do que o outro, do que o colega que tem um terreiro, o outro não tem terreiro, o outro. Não, é para nós, sabe? Aquele ambiente gostoso que a gente tá uma semana tão louca que a gente chega no terreiro, que a gente senta, vai comer aquela comidinha caseira, vai conversar com o nosso amigo, com o nosso irmão e a gente fica tão feliz. É isso. É incrível, é uma honra fazer parte disso contigo, mãe. E como que foi essa decisão de voltar aos estudos, cursar pedagogia? E como essa vivência como travesti influencia na sua visão de educação e de cuidado, né? Bom, primeiramente, ser uma pessoa trans, ser travesti pra mim é entender que todos os ambientes têm que ser diversos. Então, quanto mais diversidade, aquela máxima que todos ou todas as pessoas deveriam saber, que quanto mais diverso o lugar, quanto mais pessoas pensando diferente, com senso crítico, a gente vai ser melhor. Ponto. E pra mim, como eu disse, foi um sonho estudar pedagogia. Na minha época era magistério, não era nem pedagogia. Mas eu deixei abrir mão disso e falei: não, vou me sustentar. E aí, quando eu entendo o poder da educação na vida das pessoas, eu falo: pra que eu vou continuar procurando um emprego CLT pra trabalhar? Eu vou em busca do meu sonho, eu não vou ganhar dinheiro do mesmo jeito, então eu vou trabalhar nisso.
E é um desafio, porque como pessoas trans que somos, sabemos quanto o mercado de trabalho é hostil para nós. Mesmo você sendo formada, tendo conhecimento, sendo uma pessoa letrada, aprendendo línguas, idiomas, mesmo assim a gente não consegue, mas a gente não pode desistir. Temos que insistir. E ser pedagoga hoje me ajuda a abrir espaços, porque tem uma história rapidinho que eu vou te contar. Conta. Uma vez eu fui dar uma palestra num lugar, e aí foi gravado e ao vivo. E aconteceu a mesma coisa, assim, tanto na rede quanto fora dela. As pessoas me procuravam e falavam assim: nossa, você fala tão bem. Você diz que é travesti, mas você fala tão bem. Você usa tão bem as palavras. Você se comunica tão bem. Aí eu fiquei pensando, eu falei, qual é a relação em ser travesti e se comunicar bem? Né? Então, isso pra mim, hackear e fazer dar um bug na cabeça das pessoas, não sei. Isso pra mim é sensacional, é o que eu mais gosto de Eu fazer. amo também, mãe. E assim, ser mãe de santo carrega ancestralidade, fé e responsabilidade comunitária. Como que a senhora enxerga esse amalgamento entre ser uma identidade dissidente e viver a espiritualidade em sua essência? Somos rejeitadas dentro de terreiro, é muito óbvio. Terreiros e terreiros, a gente sabe que muitas pessoas trans não podem exercer plenamente o seu direito à espiritualidade. Infelizmente, onde deveria ser um espaço de acolhimento, a gente vê violência. Principalmente com pessoas trans. Outras identidades dentro da sigla, LGB e outras, ainda tem uma certa aceitação. Mas quando é em relação a nós, é sobre a saia, é sobre a calça, é sobre o cabelo, é sobre o pano de cabeça, o pano de costa. Então, infelizmente, ainda a gente enfrenta esse desafio. Mas, ao mesmo tempo, somos pessoas. Eu vejo dessa forma, somos pessoas que nós já nos conhecemos. Pra gente chegar a uma fase de se entender uma pessoa trans, a gente passa por um monte de desafios pra se autoconhecer. Porque você não consegue jogar pra fora o que tá torto dentro. Porque aí você vai ficar sempre ali na dúvida. Será que eu sou? Será que eu não sou? O que que eu sou? Eu não sei o que que eu sou. Quando você fala, não, eu sou uma pessoa trans, você já passa por uma montanha de autoconhecimento. Sim. Então você tem que entender. Quando você chega no terreiro sendo uma pessoa trans, você já passou a fase mais difícil. Porque vai entrar uma entidade no seu corpo. Você vai receber uma entidade. As pessoas cis ficam assim, né? Malucas. O que que é energia? A gente já vê uma coisa mais natural. Porque a gente sabe o que é eu, o que é o guia. Eu vejo dessa forma. Pra mim foi super tranquilo. Mas a gente tem que enfrentar transfobias dentro de terreiro. Ainda são espaços hostis à nossa presença. Então, eu acho importante a gente falar isso, tá? A pessoa trans que tá no terreiro não pode usar roupa que se identifica, sai fora, não fique. Então, mãe, a espiritualidade e junto ao ensino traz muita cura, acolhimento e transformação. Como que você se sente, a senhora se sente, sendo essa ponte de autorreconhecimento, de autodesenvolvimento e de resgate mesmo de identidade, de vida? Assim, a senhora transformou a mim, né? Quando eu cheguei até a senhora e o pai, Linda. eu tava muito, muito mal, muito carente de espiritualidade. E hoje eu sou uma outra pessoa, tenho uma outra cerne e Odé realmente desceu na travesti pra ela se tornar quem ela é hoje, assim. Então, fala um pouquinho pra mim sobre isso, por favor. Bom, o terreiro em si, para além, né? Porque o terreiro é uma extensão do meu corpo, do corpo do pai Rominho. Mas a criação do nosso terreiro foi exatamente esse lugar de não lugar. Um lugar de não lugar, né? Vou explicar. O lugar do não lugar é a gente arrumar um espaço para aqueles que não tiveram um espaço para se cuidar. Então, eu não acho justo que uma pessoa trans seja negada a ela um acesso a algo que era negro, indígena, ou seja, de uma sociedade, de uma raça, de um povo que historicamente já foi excluído da sociedade branca europeia. E aí, nesse espaço, que é um espaço de minorias, um espaço, inclusive, que cuidou de pessoas com HIV na grande pandemia da AIDS no Brasil, um espaço que abria as portas para pessoas LGBTs estarem ali se cuidando, hoje, ser tão branco e elitizado a ponto de nos colocar nesse lugar de violência.
Ponto. Então, o nosso não lugar, esse lugar do não lugar, é exatamente o nosso terreiro. É um espaço de encontrans, que eu falo, né? Nossa, encontramos. Nosso encontrans. Onde a gente possa se cuidar espiritualmente, porque há um entendimento que Ori Buruku Kosi Orixá. Ori ruim não tem orixá. O que seria o Ori ruim? A gente tá num ambiente que sendo agredidos e agredidas o tempo todo. Como que você vai desenvolver sua espiritualidade sobre essa pressão violenta? Eu não consigo. Eu também não. Não dá. Então, eu preciso estar com o Ori bem. Então, respeito, acolhimento, amor, afeto. Isso é muito importante. Muito obrigada por ser essa pessoa que resgatou minha essência e minha espiritualidade. E pela honra de ter irmãos maravilhosos correndo junto com a gente, caminhando e andando também, porque a gente merece andar, não só correr, né? E agora indo um pouquinho mais pra Eva empreendedora, a rainha da beleza, herdeira da beleza. Quando a senhora assumiu sua identidade, o mercado automaticamente se tornou hostil, né? E aí a senhora decidiu empreender. Como que foi essa virada e quais foram os maiores desafios e medos, né? Eu venho do mercado de trabalho, como eu disse, eu saio da escola e entro no mercado de trabalho na área administrativa por não conseguir ir em busca dos meus sonhos de pedagoga, de educadora. Quando eu começo o processo de transição, eu entendo. O ambiente que eu trabalhava era um ambiente extremamente transfóbico. Então eu fiquei imaginando, se eu continuar aqui, o que vai acontecer? Eu vou sofrer violência dia sim, outro também. Eu preciso empreender, porque vai ser uma forma de eu ser a minha própria patroa, ter o meu dinheiro ali sem essa necessidade de se submeter a violências diárias. Bom, eu saio do meu emprego, foi quando eu conheci o Pai Rominho, e vou empreender na área da dança. Então eu começo a trabalhar em academias, em condomínios, vou me especializando mais na área da dança, porque eu também não era dançarina, eu tive que me preparar para isso. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a me sustentar, e aquilo foi muito bom, porque por mais que os meus alunos eram os meus clientes, há um limite, né? Porque você consegue dizer, bom, se esse lugar me agride, eu não vou mais dar aula ali. Eu escolho onde eu vou dar aula. Então eu comecei a empreender, mas mesmo assim foi difícil, tá? Na pandemia, que foi o auge, assim, eu tive que… Eu tinha aberto meu estúdio, né? Tinha passado por aquele processo. Então eu tive que fechar meu estúdio, tive que dar uns passos para trás para poder sobreviver. Mas para mim foi libertador empreender, porque eu tinha essa liberdade de trabalhar com o que eu gostava, de fazer o que eu queria e fugir das violências. Então, ser uma travesti empreendedora no Brasil é também enfrentar diretamente a desconfiança, a invisibilidade. E que episódios que marcaram a sua trajetória, mas que te manteram firme, né? Em resistência, né? Tudo isso. Então, eu acho que eu tive pequenos passos de vitória que me fizeram me fortalecer. Quando eu fui fazer o trabalho com a Avon, né, que eu fiz aquele trabalho bonito, eu fui expandir o meu conhecimento, eu fui para a área da maquiagem, para a área da comunicação. Então, eu acho que o maior desafio foi a gente se manter. Eu acho que o desafio é se manter. Não é chegar, é permanecer, sabe? Às vezes eu sinto que é tudo tão volátil, tudo tão maleável, que a gente tá ali, e de repente a gente não tá mais. Então, o principal desafio para uma pessoa trans hoje dentro do mercado de trabalho, sendo ela autônoma, sendo ela PJ, CLT, não importa, é permanência. Sim. É um ambiente de permanência. Então, esse é o maior desafio que eu senti e que eu sinto ainda hoje, tá? É a permanência, seja em qualquer lugar. Não sei pra você como é, mas pra mim tem sido o maior desafio. Sempre Porque lidar comigo mesma sempre foi algo tranquilo. Então, passava por uma situação, eu rapidamente entendia tudo aquilo, tentava mudar. Mas não depende sempre da gente, depende das outras pessoas. E muitas das vezes as pessoas não estão tão preparadas pra nos segurar tanto quanto elas seguram outras pessoas cis, por exemplo. Total. Então, assim, não só pra senhora, mas para pessoas dissidentes, empreender é sobre sobrevivência, né? Sobre resistência, afirmação e liberdade, né? Sim. E me fala um pouquinho agora de beauty, de beleza, que a senhora é a representante da Beleza Avon. Sim. Como que se deu a sua conexão,
primeiramente com a beleza como Eva travesti, mulher trans, chegando nesse lugar de empreender também com a área da beleza e ter sido notada como uma referência nisso. Então, eu comecei a me maquiar porque eu queria me ver uma identidade feminina. E aí eu brincava comigo mesma. Tava na pandemia, a gente tinha essa coisa, não tenho o que fazer, vou fazer isso e tal. E uma forma de sobreviver foi representar essas marcas que ajudam muitas, né, pessoas que não, donas de casa, pessoas que não têm renda, a terem uma renda ali com os produtos. E eu comecei a vender, focando na internet, focando nas pessoas que eu conhecia. Muitos alunos e alunas minhas me ajudaram. E aí eu tava no LinkedIn, aí eu fui lá e postei a minha história, contei a minha história, marquei a Avon, marquei um monte de gente. E aí eles me convidaram, né, assim, como uma pessoa trans mesmo. O meu lugar ali foi de ser levar uma representatividade trans, não apenas consultora da beleza, entendeu? Consultora da beleza, muitas são, mas eu queria mostrar que nós, pessoas trans, também tinham oportunidade de estar ali. E aí foi lindo, porque eu aprendi muito. Aprendi sobre maquiagem, aprendi sobre produto. Tive, né, esse momento beauty, esse momento Naomi Campbell, né? Esse momento garota de capa de revista. Sonho de criança, né? Sonho de adolescente, né? Enfim, e eu acho que isso pra mim foi transformador, porque eu me vi de outra forma também. Como que foi esse rolê de se tornar capa de revista midiática? Olha, eu nunca me vi, eu achava que… Você sabe que eu tinha uma… Toda filha de Oxum tem essa dificuldade até ela entender que ela é bonita, que ela tem beleza, que a beleza dela está de dentro pra fora. Eu não me via bonita, eu me via uma pessoa comum, né? E aí quando eu me vi na capa da revista, que eu descobri, né, que eu ia pra ser capa de revista da Avon, eu fiquei passada porque eu falei, gente, mas eu não sou modelo, eu não tenho um rosto assim, igual de lua, né, que é um rosto comercial, um rosto modelístico, quadradinho, todo tal. Falei, eu sou só apenas uma senhora, né? E aí, quando eu vi a revista, eu falei, não, eu sou bonita pra caramba. A senhora é bonita pra caramba, herdeira da beleza, assim. A senhora trouxe que o pessoal queria trazer a senhora como uma representante não só da beleza e do empreendimento, mas também como pessoa trans. E que frutos positivos você traz desse legado de inspirar outras pessoas trans e travestis a também seguirem esse caminho? Eu acho que a gente tem que sobreviver. A gente busca meios de sobreviver e a nossa fuga da prostituição é algo que nos assombra, é um fantasma, né? Então, tudo que a gente puder fazer para fugir da prostituição, do drogadicídio, dos lugares de violência, que nós vamos sofrer, infelizmente, em todo lugar. Mas tudo que a gente puder fazer, essa fuga, é mostrar, você consegue fazer outras coisas para além da rua. E pra mim foi esse lugar naquele momento, mas foi muito maior, porque isso alcançou outros patamares. Eu nem imaginava. A gente às vezes joga uma pedrinha na água, você não sabe o tamanho da roda que vai fazer na água. Então, foi uma pedrinha que eu joguei que fez assim um boom. Então, eu não falo nem de ser conhecida. Foi o fato de tocar as pessoas, de mostrar às pessoas, não só para a comunidade trans, mas também para as pessoas cis, que é a grande maioria da Avon, das representantes de beleza, dos lugares que eu acessava, era sempre pessoa cis, né? E as pessoas ficavam impactadas, né, com aquilo que eu te falei, com a inteligência, com a beleza, com a forma de tocar as pessoas, para além de um discurso violento. Que eles já esperam da gente, né? Que a gente fique ali com a navalha na boca, já pronta para furar alguém. E quando a gente hackeia e fala, não, meu bem, eu vim aqui hoje pra tomar um café e dar risada e rir da vida. Aí todo mundo fica, é sobre. Como assim? Ela é um ser humano? Deixa eu tocar pra ver. Olha, carne e osso. Carne e osso. Não só passou na capa de revista, como também esteve nas telas abrilhantando na MTV Brasil. Como que foi essa experiência? Junto com você, Diva. Comigo! Positivamente Viva. Foi uma série muito importante. Não só no lugar… Aliás, não no lugar de viver com HIV,
dando protagonismo a você, ao Rominho, ao Vitor, a Maíra, todas as pessoas que participaram. Mas foi muito legal mostrar para as pessoas que ainda até hoje tem gente que quem vive com HIV não pode se relacionar com ninguém. Ou não conta, ou só usa camisinha, ou se relaciona com outra pessoa que vive com HIV só. E mostrar que eu não estando no lugar de uma pessoa que vive com HIV, com outra pessoa que vive com HIV, e tendo uma vida feliz, saudável, uma vida normal. Eu não gosto de usar a palavra normal, mas normal na cabeça de quem é sorofóbico, ou mesmo não sendo sorofóbico, não tem essa informação. Acho que o HIV é uma sentença de morte. Foi transformador. Não só porque eu mostrei essa vivência, mas porque aquela conexão, né, com outras pessoas que nós fizemos. Eduquei. Educou muito. Né? Então, esse lugar da educação tá sempre presente. Não sei se você percebeu, mas tá sempre presente. Nosso papo inteiro foi sobre educação, né? A senhora é a fomentadora da pedagogia travesti, né? Eu tento, junto com outras aí que… Tiffany Odara, maravilhosa. Não posso deixar de falar de Tiffany Odara, que é uma grande pedagoga, uma inspiração pra mim. Sabe? É uma pessoa… também do candomblé, é uma pessoa assim que… de muito axé. Não tive a oportunidade ainda de conhecê-la, mas assim… eu saúdo, né? As minhas ancestrais. Mãe Eva de Oxum, a gente já tá caminhando pra gente finalizar aqui. E eu queria saber um pouquinho como a senhora sonha com seu futuro pessoal, profissional. Eu estou já em rumo desse, né? Já formada, diplomada, em busca de salas de aula. O meu sonho sempre foi estar em sala de aula. Eu vou realizar isso. Vai. Temos que realizar nossos sonhos, galera. Independente se vão dizer que não dá, que não pode. Eu vou entrar na sala de aula. Foi muito importante o meu estágio, porque no estágio, na escola pública, eu entendi a educação de base. A educação ali, ó, sabe? No tato, no toque, no falar, no olhar no olho. Então, eu estou já… esse ano já tem… esse ano de 2026 já é um ano de entrar dentro da sala de aula e começar a lecionar. E continuar meu projeto de educação na internet. Por favor. Né? O projeto de educação de axé também, que é muito importante. As pessoas entenderem sobre o embranquecimento da Umbanda. Sobre o racismo que acontece muitas das vezes… que não é intolerância religiosa, é racismo mesmo religioso. É falar desse lugar da transfobia, de um não lugar para nós. Então, a rede fomenta isso. Vão ter pessoas que vão sempre nos criticar. Sempre vão falar, esse pano tá errado, esse aqui tá errado. Não reza assim, não faz assim. Sempre vão ter. Já diz o poeta, né? Eles passarão, eu passarinho. Então eu continuo aqui dando minha bicadinha, meu canto do passarinho, para quem quiser ouvir, para quem se sentir bem ou não, talvez causar desconfortos. Eu causo muitos desconfortos, não ligo, desde que a pessoa entenda que não é sobre ela, não é sobre eu odiar, é sobre realmente trazer uma realidade que muitas pessoas não conseguem viver. Axé. Axé. Se a senhora pudesse encontrar aquela Eva que estava ali no início da transição, o que diria para ela? Nossa. Essa pergunta não estava preparada. Deixa eu lubrificar. Olha, eu diria que tudo vai dar certo. Foi um momento de medo, um momento de… eu achei, bom, vou me separar do meu marido, não tenho trabalho, já me desesperei. E foi um momento de desespero. Eu diria tanto para aquela da Tati, que viu a Tati, que era a mesma, sou eu, uma criança, quanto para aquela que transiciona com seus 28 anos, tenha calma e vai dar certo. Siga o seu ori. Siga o seu destino. Ainda que você não saiba qual é. Mas o sentir, o vivenciar, o respirar e o toque é muito legal, porque parece que a minha intuição ela se aflorou quando eu transiciono, porque eu estar vivendo eu completamente. Ali eu estava sendo uma farsa, e essa farsa ela vira realidade. Então quando o papo de realidade que vem pra cá me faz ter intuições muito maiores. Eu diria, calma e vai dar certo. Já deu mais que Nossa, certo. muito certo. A senhora é um caso de sucesso a ser enaltecido e colocado num pedestal.
porque a sua obra de vida é referência para muitas pessoas, assim. Obrigado. E que legado que a senhora quer deixar para outras pessoas da nossa comunidade e para a sociedade em si? Eu quero criar. É meio grande esse sonho, mas não utópico. Ele pode ser real. Criar um ambiente onde pessoas trans possam se cuidar espiritualmente com segurança. Sabe? Embora eu conheça, eu não sou a única a fazer isso, existem outras pessoas fazendo. Não quero esse lugar de, ai, a única salvadora, não. Mas o meu sonho é que a gente possa estar entre nós, pelo menos, felizes, saudáveis e protegidos. Eu ouvi muitos anos, não, você tem que abrir um terreiro onde pessoas cis vão e beijem a sua mão pra dizer minha mãe de santa é travesti, elas vão ter que te respeitar. Eu não quero esse lugar, eu quero um lugar de segurança. Eu tô cansada de querer, sabe, ser esse peito de aço e vai na frente e leva bala, leva chumbo e depois fica ferida. Não, hoje eu quero paz. Então, eu espero que eu consiga criar esse ambiente onde nós possamos ter paz. Só isso. Perfeito, trans. E poucas palavras pra Eva do futuro. A Eva do futuro, sonhadora. Continue a sonhar, menina. Você vai envelhecer. Já tô, né? Dor no joelho, dor nas costas. Mas sonhando. Não parar de sonhar. Não é porque eu realizei esse sonho que outros não devam acontecer. Vou realizar todos os sonhos possíveis. Até quando o Lodumare me chamar, eu estarei realizando sonhos. É isso. Axé, minha mãe. É de muita honra, de muito amor, de muito axé e de muita felicidade poder receber a senhora, poder estar contigo não só nessa, como em todos os caminhos da vida. Eu tô ligada à senhora pra vida toda e não poderia encontrar alguém melhor que a senhora pra ser minha mãe de santo e ser minha mãe de vida também, né? Porque Sim. tudo se transcende. Então, quero agradecer e quero te deixar um presente trans também, mãezinha. Eu quero muito presente trans. Ai, deixa eu ver. Poxa, uma camiseta. Deixa eu ver se. Ai, respeita o meu nome. Que linda. Ai, e branca, vai ser ótimo. Dá pra usar na sexta-feira, jogar, né, mãe? Olha, assim, muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de participar do projeto com você. Respeitar o nome é respeitar, acima de tudo, a nossa existência, aquilo que a gente existe, né? Então, eu vou usar essa camiseta com muito orgulho, vou botar ela assim pra todo mundo ver. Respeita meu nome, aonde eu estiver. Axé, mãezinha. E para todas as pessoas que chegaram até o final do nosso Pode Respeitar, não deixa de curtir, não deixa de divulgar e não deixa também de deixar o seu comentário especial, né? Afinal, a gente está trazendo pessoas maravilhosas, essenciais nas nossas comunidades e tendo trocas muito especiais. A gente está aqui diretamente dos estúdios Teia e fomentados pela Respeita Meu Nome. Conheça o trabalho da Respeita Meu Nome e não deixe de fomentar pessoas como a Eva Pires Pereira Amorim, como a Lua Manzano Melo, como a Maria Cláudia Miranda e tantas outras pessoas trans e travestis que estão fazendo acontecer e merecem muito mais axé. Muito obrigada.